Boa tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação, no nosso sábado letivo de muita revisão. Tudo sussa? A todos os polos que estão conectados, um abração para vocês, boa tarde. O polo querido Rosário, tá sempre aqui apoiando. Meu amigo Isnaba, meu amigo diretor de imagens hoje, tá aqui comandando as câmeras pra gente. Então, pessoal do YouTube também, boa tarde. Quem está acompanhando pela TV em casa também, boa tarde para vocês, viu? Como vocês sabem, hoje é a revisão e o foco da revisão hoje é em reações, principalmente as reações de saponificação e esterificação, tá bom? Que foram as que a gente trabalhou na semana. Então, coloquei esse assunto para revisarmos hoje. Mas antes de fazer a revisão de esterificação, saponificação, precisamos lembrar que algumas funções orgânicas são fundamentais para que você compreenda esse conteúdo. Por quê? Simples. Reações de saponificação, reações de esterificação, elas envolvem um grupo de substâncias orgânicas. Tem 3, que é bom a gente estar relembrando elas. Vamos lá. Os álcoois, os ácidos e os ésteres, tá bom? Então vamos dar uma relembradazinha nessas funções para não esquecer mais de jeito nenhum. Toda vez que meus filhos verem uma hidroxila, um OH, ligado a um carbono saturado, tá? Professor, o que é um carbono saturado? O carbono que tem uma ligação do tipo simples, tá bom? Show? Toda vez que você tiver essa situação, você tem um álcool. O mais legal é que os álcoois, eles têm o que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Tá? Eles formam... Na verdade, ponte de hidrogênio é um termo mais antigo, não vou nem botar ponte. Tá? Ligação de hidrogênio. Ok? O que é uma ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular que ocorre entre a hidroxila, no caso o hidrogênio, né? E os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, o FON, Flu, oxigênio e nitrogênio. Esses 3 átomos, tá? Quando estão ligados ao hidrogênio e o hidrogênio interagindo com os elétrons livres desses 3 átomos, gera essa interação. E essa interação dá para os álcoois, pessoal, ponto de fusão elevado, ponto de ebulição, entre outros. Os álcools podem se dividir em monoálcool, diálcool, triálcool e poliálcool, tá bom? Basta observar o número de hidroxilas que a cadeia possui. Então, dependendo do número de hidroxilas, pode ser um monoálcool, um diálcool ou um triálcool, tá? Por exemplo, álcools, eles têm de 3 tipos. O primário, ó, repare que esse carbono aqui, ó, tá ligado somente a um carbono, então ele é um carbono primário. Esse outro aqui, ó, tá ligado a outros 2 carbonos, é secundário. E este carbono aqui tá ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono, então nós chamamos ele de carbono terciário. Então, quando a hidroxila está no carbono primário, chamamos de álcool primário. No secundário, álcool secundário. E no terciário, álcool terciário. Tá certo? Dependendo do tipo de carbono que a hidroxila se encontra ligada, nós temos essa interação. Bom, como eu falei agora há pouco, as interações, as ligações de hidrogênio fazem com que os álcools tenham essas propriedades bem acentuadas. Ó. Ponto de fusão e ebulição, tá certo? E alta solubilidade em água. Por quê? Olha aqui, ó. A água aqui interagindo com metanol, que é um álcool, interagindo com a água. Bem aqui está formando uma ligação de hidrogênio. Certo? Essa interação é muito forte, bem intensa, e provoca com que as moléculas tenham pontos de ebulição alto, tá certo? Fusão também. E a solubilidade em água também é elevada, tá? Então aqui nós estamos falando das propriedades físicas dos álcoois.
devido à sua interação de hidrogênio que vai ocorrer, tá bom? Aonde é que ela está, essa interação? Na hidroxila. Já a nomenclatura de um álcool, eu vou botar aqui os nomes, mostrar para vocês como coloca o nome, e vou dar um tempinho que eu quero que vocês anotem a regra e os exemplos. Por quê? Para vocês terem como referência para treinar em casa, tá? É importante saber da nomenclatura, porque várias questões, às vezes, ela põe só o nome da molécula e não te dá a molécula, e você tem que ter esse raciocínio, tá? Primeiro, ó, tem um carbono, aqui tem 2 carbonos, e aqui tem 3 carbonos. Quando só temos um carbono, a gente coloca o prefixo. O prefixo é o número de carbonos, que no caso aqui, ó, match é o prefixo para quando temos somente um átomo de carbono. Quando eu olho para as 3 moléculas, todas as ligações são simples. Então, quando as ligações são simples, nós colocamos o infixo an, porque se tivesse dupla, teríamos que colocar en, e na tripla, in. Então aqui, ó, botamos o an. Metanol. O ol é o sufixo que nós vamos adicionar no nome para indicar, opa, metanol terminou com ol, é um álcool, tá? Olha aqui, ó, 2 carbonos, et. Todas as ligações simples, an, e no final, ol. Aí teremos o etanol. Molécula de baixo, 3 carbonos prop, tá? Quando for 3 carbonos é prop. Ligações simples an, e no final, ol. Depois olha no livro ou procura na internet, se você não tiver o livro de orgânica, pesquisa prefixos do carbono. É o prefixo pela quantidade de carbono, ó. Grava até 10 pelo menos, já ajuda bastante, tá? Mas é bom estudar todos. Met é 1 carbono, et 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, non 9, dec 10, tá? Então, ó, vou dar um tempinho aqui, 2 minutinhos é mais que suficiente para anotar essa parte e a gente volta já.
Então, voltando aqui, gente, vamos falar agora dos ácidos carboxílicos. Reparem que os ácidos carboxílicos também têm um grupo muito semelhante a que os álcools possuem. Que grupo é? A hidroxila ali, ó, tá bom? Só que a hidroxila nos ácidos carboxílicos, ela se apresenta ligada a uma estrutura diferente. Qual? A carbonila, tá? Aqui é a carbonila que é um C+O ligado a uma hidroxila, tá bom? Os dois juntos chamamos de um grupo carboxila, que é o grupo que representa os ácidos carboxílicos, certo? Então, apresentou esse grupo, você já sabe que tem aí um ácido carboxílico, a função orgânica que esse grupo é. Carbonila ligado a hidroxila. Show? Detalhe, olha aqui. Outra ligaçãozinha de hidrogênio aqui. Uma aqui, outra aqui. Tá? Os ácidos carboxílicos, devido ao grupo deles que eles possuem, eles têm a possibilidade de fazer duas ligações de hidrogênio entre dois átomos, né? Duas ligações intermoleculares. Isso vai dar a eles elevados pontos de fusão e ebulição e alta solubilidade em água. Agora, cuidado, que quando comparamos com os álcoois, os ácidos têm esses valores um pouco mais elevados, quando você compara com álcoois que têm a mesma massa molar, parecida, próxima, tá bom? O que é que acontece? O fato deles realizarem essas duas interações faz com que suas moléculas tenham uma interação muito forte, é difícil separá-las, você precisa gastar mais energia, e esse gasto energético vai aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E, se você tem uma possibilidade de formar mais pontes, então sua interação com a água é mais forte, tá bom? Possibilitando uma solubilidade maior, tá bom? Então, essas propriedades, lembrem, álcoois e ácidos têm a possibilidade de formar interações de hidrogênio que vão dar essas características a eles, tá? Olha a hora de dar o nome. Mesma coisa. Tem a regrinha, tá? Ácido, prefixo, tipo de ligação e o final oico. Os ácidos, a gente tem que colocar o termo ácido sempre. Sempre tem que escrever a palavra ácido antes de colocar o restante do nome, tá bom? Aqui nós temos 2 carbonos, ó. 1, 2. Aqui 3. E aqui 4. Na hora de dar o nome, vamos ficar assim, ó. Ácido. Ácido prefixo, 2 carbonos. Et. Todas as ligações são simples, an. E o final, oico. Lembrando, ácido etanóico também é conhecido como ácido acético, né? É o ácido que está na composição do vinagre. E aqui, ó, ácido, 3 carbonos, prop, ligações são todas simples, an, e o final oico, ácido propanoico. E aqui embaixo, o ácido, 4 carbonos, but, todas as ligações são simples e o final é oico, então ácido butanoico. Show? Mais uma vez, conta o número de carbonos, coloca o nome bonitinho. Vamos gravar, vocês vão ver quando a gente começar a mostrar questões de reações orgânicas, muitas delas têm um nomezinho lá do ácido e não tem a estrutura, tá? Por isso que é interessante você reconhecer os dois. Show? Então, ó, 2 minutinhos aí, anota esse raciocínio e os nomes.
Estamos de volta, meu povo. Vamos seguindo. Agora vamos falar dos ésteres. Por quê? Os ésteres são obtidos a partir de uma reação química, tá? Entre um ácido carboxílico e um álcool. Show? Então, quando você tem um ácido carboxílico e um álcool, obtemos um éster, certo? Substância muito utilizada como flavorizante, dá sabor, aroma artificial, principalmente de frutas, tá bom? Um éster é interessante você saber o seguinte: o tipo de interação que ele possui é dipolo permanente, tá? Uma molécula de um éster, quando interage com outro éster, não é ligação de hidrogênio, não é interação de hidrogênio, tá bom? Vai ser um dipolo permanente. E quando você faz a seguinte divisãozinha, vamos para cá, corte bem aqui, ó. Separar a carbonila do oxigênio. O lado esquerdo, o lado da carbonila, ele é derivado do ácido, tá? E aqui o lado direito, derivado do álcool. É importante você ter em mente isso daqui, porque toda vez que você for analisar um éster, tem como você descobrir qual foi o ácido que formou ele, qual foi o álcool, só olhando o número de carbonos. Você lembra, ó, esse pedaço de cá é de um ácido, o pedaço de cá é do álcool. Então você consegue identificar facilmente, tá certo? Então vamos lá, ó. Alguns ésteres e seu aroma artificial, no caso o etanoato de etila, que é da maçã. Maçã, tá? Tem um tamanho de maçã verde, muito famoso naquelas aqueles bombonzinhos de maçã verde. Etanoato de octila, a laranja. Butanoato de etila, a abacaxi. Etanoato de 3-metila, 3-metilbutila, a banana. Certo? Característica dos ésteres, ó. Predomina dipolo permanente. Possuem aromas de frutas e flores. Quando comparado com os álcools, eles possuem o ponto de fusão e de ebulição mais baixo, tá? Os ésteres, devido à interação dele, que é mais fraca, que é dipolo permanente. E os de menor massa molar são pouco solúveis em água, tá bom? Os ésteres, quando tem já uma grande quantidade de carbonos, não só para os ésteres, para todos os compostos orgânicos, tá, pessoal? Quando tem muitos carbonos, quando você aumenta a cadeia carbônica, o lado apolar vai ficando mais forte, dificultando assim a solubilidade dessa substância em água até chegar ao ponto que ela se torna praticamente insolúvel. Bom, na hora de dar o nome, não esqueçam, ó, faz a divisãozinha aqui. O lado que vem do ácido, a gente conta o número de carbonos, ó. 1, 2, 3, tá certo? O lado de cá, ó, 1, 2. O lado que vem do álcool, aqui tem 1 carbono. Esse daqui tem 2 carbonos. Colocando o nome, começa pela parte que veio do ácido. Tem 3 carbonos, prop. Todas as ligações aqui nas duas moléculas são simples. Noato, propanoato de metila, que só tem 1 carbono do lado derivado do álcool. O de baixo, 2 carbonos, etanoato de etila. Beleza? Então, ó, propanoato de metila, etanoato de etila, não esqueçam. Lado esquerdo aqui, ó, vem do ácido, lado de cá. Lado direito, referente ao lado do álcool. Show? Então, ó, tempinho também para anotar esse raciocínio. Aí vamos fazer umas questõezinhas, beleza? 2 minutinhos, voltamos já.
Voltando e vamos seguindo aqui, vamos responder umas questõezinhas, tá certo? Ó, primeiro, ó. O álcool será identificado sempre pela presença da hidroxila e, claro, essa hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, que é um carbono que tem ligações do tipo simples, certo? Então, a hidroxila ao carbono saturado vai identificar o álcool, tá certo? Não se esqueçam. Já na segunda, as bebidas contêm, bebidas alcoólicas têm etanol, porque o etanol é o álcool produzido no processo da fermentação, tá certo? Esse álcool também, com o tempo, se ele vai sofrendo oxidações, ele vai sofrendo oxidação até virar um ácido. Show? Que no caso é o ácido acético. Ou a terceira. Os ésteres são obtidos através da reação de um facinha também, botei só questão facinha aqui, ó. Um ácido e um álcool, tá? Ácido com um álcool vão formar um éster. Beleza? Seguindo. E esse cidadão? Olha a estrutura. Nós temos a carbonila ligado a um oxigênio como heteroátomo, um grupo alcoxila. Nesse caso aí, temos um éster, o butirato de etila. Letra B. Show? Simplesinho, nada demais. Outra questãozinha legal. Comentei durante a aula. O vinagre usado para temperar saladas é uma mistura em proporções adequadas de ácido acético, que é a mesma coisa de ácido etanóico e água, tá? Em torno de entre 4% e 5%. Tá? Tem uns que tem um pouquinho mais forte, mas a média é essa. 4% a 5% de ácido acético na água. E aí você tem o vinagre. Show? Tranquilinho? Mais uma. Questão 6. O ácido lático, obtido a partir da fermentação do leite, possui a seguinte fórmula estrutural. Quais as funções presentes aqui? Aqui nós temos duas funções presentes, tá, pessoal? A primeira está aqui, ó. Carbonila ligado à hidroxila é um ácido carboxílico. Show? E hidroxila ligado a carbono saturado, aqui é um álcool. Beleza. Sussa, facinho demais. Então agora vamos seguindo, vamos falar da primeira reação de hoje, a reação de saponificação. Bom, desde antes de Cristo, fenícios e romanos já tem relatos antigos, né, pessoal, do uso de sabão, dessa saponificação. Agora, claro, que a reação de saponificação antigamente era feita de um pouco diferente do que fazemos hoje, tá? Utilizava-se muito gordura animal, né? E cinzas de vegetais. Por que cinzas de vegetais? Já vou explicar para vocês uma coisa interessante. Elas têm caráter alcalino, devido principalmente à presença de carbonato de sódio e carbonato de potássio. Tá? Principalmente o de potássio, que está presente nessas cinzas, né? A cinza da madeira. Bom, então a reação de saponificar, você pegar a gordura, um óleo vegetal, e provoca a sua saponificação, que é usando uma base forte, tá? Geralmente hidróxido de sódio, e água, que é como fazemos hoje. Tá? Agora, o interessante de como eles faziam antigamente, cinzas vegetais, tem até um termozinho da família 1A da tabela periódica, né? Ó, a família 1A, que é formada por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. O nome metais alcalinos significa cinzas de planta. Se vocês observarem, sódio e potássio, eles aparecem nessas cinzas, principalmente o potássio,
Porque o potássio faz parte do NPK, que são os principais nutrientes, os macronutrientes que as plantas precisam, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Por isso que cinza de planta pode ser utilizado para fazer o sabão. Claro que não ficava tão bom como é feito hoje. O jeito que a gente faz hoje é muito melhor. Mas importante aqui, serve. Então a saponificação é feita assim, ó. Olha aqui a reação. Você vai ter um éster, né? Ó. Olha aqui a carbonila ligada ao oxigênio, tá? Um éster, ele vai reagir no meio aquoso, ok? Com uma base forte, vai formar o sal, certo? O sal orgânico e um álcool, beleza? Formam uma base forte, viu, pessoal? Hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Essa hidrólise alcalina, esse produto formado, é um sal orgânico. Não vai dizer que é um sal inorgânico, não. Aqui é uma ligação iônica, mas aqui está ligado a um composto orgânico, ok? É um sal orgânico. Acho que eu botei mais uma reação aqui, que é mais bonitinha. Só lembrando dos extras, né? Ó, como identifica. Então, a reação de saponificação também é conhecida como hidrólise alcalina, e através dela é que se torna possível o feitio do sabão. Falando quimicamente, seria uma mistura de éster proveniente de um ácido graxo, tá bom? E uma base, que é o hidróxido de sódio, para se obter o sal orgânico. Tá? A saponificação também é uma reação química, tá? Chamada de hidrólise de triglicerídeos, porque nos óleos vegetais tem muito triglicerídeo, que são os ácidos graxos numa base de um glicerol, tá? Que vai ser o álcool produzido quando nós utilizamos um triglicerídeo na reação. Tá certo? Assim, no caso, ó, nós temos o glicerídeo, tá certo? Com a base forte em água, aí você faz sabão e a glicerina. Deixa eu olhar se eu não botei outra equação aqui. Essa equação não, essa aqui é a de formação do glicerídeo. Essa aqui mesmo. Então, ó, é a reação que ocorre entre um éster e uma base inorgânica ou um sal básico, tendo como produto final o sal orgânico. Só o sinalzinho que ficou trocado, o mais é aqui, o menos é bem aqui. Tá? Só tomar esse cuidado aqui, inverteu os sinais. Mas esta é a equação, tá? Vamos fazer o seguinte, vou dar um tempinho, quero que vocês anotem a reação, escrevam, essa é a reação base e o termo, bota a reação de saponificação, o que é, e essa reaçãozinha, para que você grave e não esqueça nunca mais. Vamos lá, 2 minutinhos.
Então vamos lá. Aqui, pessoal, já vão ser os glicerídeos, né? Que são os ésteres da glicerina, que é onde os ácidos graxos, tá? Reagem com a glicerina, formando este éster aqui, o triglicerídeo. Também tem o mono ou di, depende da reação. E liberando água. Agora, o interessante do sabão, quando eu olho para essa reação aqui, ó, a reação de saponificação, éster, base forte, sabão e o glicerol, né? Essa reação é interessante porque se você substituir o meio aquoso, tirar a água e colocar álcool, você faz uma pequena mudança, vira uma transesterificação, que é a reação utilizada para produzir o biodiesel, né, o biocombustível, que é misturado ao diesel aqui no nosso país. E em outros países, como a Alemanha, já eles usam muito também, alguns carros usam até 100%, porque lá eles apostaram muito no biodiesel. E aqui nós já estamos começando a crescer, se eu não me engano já tem até o S20, né, o S10 e o S20, que é a quantidade de biodiesel que tem misturada ao diesel, tá? Aí quando você coloca água, forma a saponificação. Reação interessantíssima, acredito que alguns já devem ter visto. Eu mesmo tenho uma mania de fazer. Toda vez que eu vou utilizando óleo, eu vou guardando, vou separando, né? Pego uma garrafa PET usada e colocando no cantinho ali. E eu gosto muito quando eu vou para o interior e levo, compro uma essênciazinha, um corante. Aí você pode fazer o próprio sabão em casa, né? Lógico que não vai ficar tão bom quanto que a gente compra, porque o pessoal faz todos os cálculos bonitinho, o equipamento vai fazendo tudo na temperatura certa, as quantidades corretas. Mesmo que você vá tentando colocar na quantidade mais correta possível, né? Fazer em casa é uma coisa, na preparação industrial é totalmente diferente, mas fica muito bom, viu? Você fazer o sabão. Voltou. Eu ensinei a fazer o sabão uma vez para as senhoras que moram perto lá da casa do meu pai no interior. O pessoal gostou, viciou lá no sabão. E, meu amigo, de vez em quando tem que ir lá fazer. Isso não tem que trocar a bateria tá acabando. Vamos dar uma pausazinha aqui, pessoal, rapidinho, voltamos já. Pode abrir, Isma. Deu certo aí? Beleza, vamos lá. Fizemos a troca aqui da bateria, pessoal, microfone, então estamos de volta. Ó, por exemplo, você pode pegar o óleo, né? Pega uns 2 litros de óleo, pode botar ali o óleo, 1 litro, 2. Aí vai adicionando a soda cáustica aos poucos, né? Pega a soda cáustica, dissolve num pouco de água. Mas essa parte aqui é perigosa, viu, gente? Porque soda cáustica é uma base muito forte, corrosiva. Tem que usar luvas, uma proteção para os olhos, tá bom? Porque se triscar, vai corroer e vai arder bastante. Por isso que é bom sempre deixar longe, mais longe possível de criança esse tipo de produto. Aí vai adicionando, agitando, vai aquecendo um pouquinho, né? Que também é bom fazer sobreaquecimento. E você vai percebendo que vai havendo a formação do sabão. O sabão vai se formando, ele começa ficando mais pastoso até que ele fica numa condição que você para ali o aquecimento, deixa ele resfriar e aí ele forma a barra, certo? Aí nesse momento, no finalzinho, é quando a gente coloca o corante, né? Enquanto ele está esfriando, e um pouquinho da essência também, que é para pegar aquele cheiro. Porque se você botar a essência muito no começo, ela se perde toda devido tá quente, não é verdade? E aí você forma o sabão e a glicerina. Fica muito legal mesmo. Tem algumas receitas, vocês podem procurar na internet, tem algumas receitas prontas já diz até as quantidades bem bonitinha, e você consegue fazer um sabão bem eficiente, bem eficaz. O problema é que em alguns lugares, né,
O pessoal, por exemplo, que tem algum pessoal que gosta de usar um açude, uma região onde a água é dura. O que é a água dura? A água que tem magnésio e cálcio, numa quantidade acima do padrão, acima do normal. Essa água, ela dificulta a formação de espuma, que é a espuma que vai retirar a gordura, a sujeira, né? Então, quando dificulta essa formação desta espuma, né, em água dura, o sabão ele perde muito sua eficiência. Você vai acabar gastando muito sabão e a limpeza ainda não fica tão boa. Que essa é uma vantagem do detergente, né? O detergente ele funciona bem na água dura. Olha aqui, ó. A saponificação tem esse detalhe. Quando você usa sabão de sódio, ele geralmente é mais duro, tá? Que é o sabão comum, o sabão em barra. O sabão feito de potássio e de amônio, com hidróxido de potássio e hidróxido de amônio, eles já são mais utilizados de maneira... Um é líquido e o outro é mais macio, mais cremoso, tá? Diferente, eles são usados mais esses produtos de higiene pessoal, como vai botar em shampoo, creme de barbear. Mas, claro, não é um produto só, tá, pessoal? É uma mistura. E aí você usa ou hidróxido de potássio ou de amônio quando quer o mais macio. O mais duro se usa o de sódio. Bom, o sabão e o sabonete, eles têm praticamente a mesma maneira de fazer, tá? Agora, claro que o sabonete eles adicionam alguns outros produtos que é para deixar ele mais delicado, ter o cheiro também, né? O jeito de montagem também vai ficar mais macio na hora de utilizar. Você já deve ter reparado que se você usar um sabão em pedra ele é muito... O sabão em pedra ele não é tão agradável na hora de você lavar as mãos. Com o sabonete já é diferente, exatamente por causa da essência e de outros produtos que são adicionados. Água, lavar as mãos. Qual é a importância? Além de retirar a sujeira, tem a limpeza, né, dos germes, bactérias, vírus que você consegue eliminar simplesmente lavando as mãos. Tanto de doença que você evita com um simples ato, você não imagina. Simplesmente lavar suas mãos com sabão, tá? Tanto que é muito indicado, junto também com álcool gel, para evitar o contato, né, com regiões onde possa ter o coronavírus. Sabões e detergentes, as diferenças. Vamos lá? Primeiro, ó, a principal diferença entre os dois é que o sabão é um sal orgânico, já o detergente ele é inorgânico, porque ele vem do ácido sulfúrico, né? E o sabão vem do hidróxido de sódio. Tá? A vantagem é o seguinte: as vantagens do detergente é que ele funciona melhor em água dura, se for água dura que tem na região, tá? Em relação ao meio ambiente, o detergente ele é mais difícil de ser decomposto. O sabão é mais fácil, então ele acaba poluindo, tá? Poluindo mais devido a essa sua dificuldade de sofrer decomposição na natureza. Por isso que o sabão tem essa vantagem em relação ao detergente. Hoje já tem os detergentes biodegradáveis, outros tipos de material que são utilizados. Mas cada um tem uma vantagem num ponto e também uma desvantagem. Aqui é como funciona um sabão. Primeiro lugar, não se esqueçam que água e óleo se misturam, eles só não fazem é se dissolver. Eles formam uma mistura heterogênea, como você pode ver, vai possuir duas fases, né? O óleo em cima e a água embaixo, tem aqui a mistura heterogênea. O óleo é apolar, a água polar. Como eles possuem interações diferentes entre suas moléculas, existe a dificuldade de dissolver um no outro. Então, o que é que o detergente e um sabão faz? Esses tipos de molécula têm duas estruturas, uma região polar, tá? Aqui uma região polar e uma região apolar. Essas regiões vão interagir de maneiras diferentes. Uma vai interagir com a gordura, a outra vai interagir com a água. Elas vão funcionar como se fosse uma barreira, não deixando a água entrar em contato com o óleo, nem o óleo com a água.
Assim, se você fizer um pequeno experimento, um pouquinho de água, um pouco de sabão, um pouquinho de água, sabão, detergente, e botar um pouquinho de óleo, você vai perceber que dissolve, que fica homogêneo. Isso acontece porque o detergente funciona como um surfactante. Ele forma uma micela, isso aqui, ó. O que é a micela? É uma espécie de barreira onde ele coloca a gordura no centro e a água fica fora. Essa micela é formada na espuma, tá? Esse tipo de artifício é que faz com que pareça que a água e o óleo se dissolvam, mas eles não estão dissolvidos. Eles só estão o quê? Tem uma terceira substância que está provocando a falta de contato entre os dois, o que parece dissolver, mas não é, tá? O que é que acontece? A parte polar, ela interage com as moléculas de água, tá bom? E a parte apolar interage com a gordura, beleza? Então, ó, essa parte aqui, eu quero que vocês anotem esse raciocínio aqui, ó, e aqui da figura. Quem tiver pelo YouTube, tira um print, que é a explicação bem bonitinha de como funciona o sabão, e aí você vai ter essa referência no caderno, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos, acho que dá tempo de anotar rapidinho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, seguindo. Olha aqui a estrutura, mostrando tanto a parte polar quanto a parte apolar da molécula que interage com o óleo e a que interage com a gordura. Então, gente, já os glicerídeos, nós temos os líquidos e os sólidos. As gorduras são glicerídeos sólidos, tá? Em condições ambientes. E os óleos são líquidos em condições ambientes, porque as gorduras normalmente são ácidos saturados e os óleos insaturados. E eles vão ter essas características diferentes, um ser líquido e o outro ser sólido. Tá, então vamos responder umas questõezinhas agora. Show? Olha aqui a primeira, ó. Até hoje, o corpo humano é um depósito enorme de gordura. Uma pessoa de 1,80 m com 70 kg carrega consigo, em média, cerca de 1/5 do seu peso na forma de gordura, ou seja, 14 quilos.
independente de como esse material está distribuído, ele sempre é constituído do mesmo tipo de célula, o adipócito, ou célula adiposa. Programados para se depositarem, os adipócitos vão juntamente, gradualmente, os blocos de construção básica que formam a gordura. Os ácidos graxos, cada 3 deles constroem um chamado triglicerídeo, uma minúscula molécula de gordura que é armazenada pelas células. Na reação de saponificação de um triglicerídeo, a produção do sabão é de glicerol, meu povo, letra E. Vai haver a produção do sabão e do glicerol quando a base é o triglicerídeo, certo? É o álcool que vai ser formado. Este aqui. 3 carbonos com 3 hidroxilas, um em cada carbono. Vai ser o propano, é um triol. Propano 1, 2, 3, ol. Segunda. Vamos ver o primeiro item ali. Diz assim, o sabão é um sal de ácido graxo derivado de uma reação de um óleo ou gordura em presença de ácido forte, como por exemplo o ácido sulfúrico, e é falso, porque o sabão é feito com a base forte. Já tinha comentado, não esqueça. Ó, o segundo. Os sabões são produzidos a partir da soda cáustica, são mais sólidos, enquanto aqueles onde o KOH é utilizado são mais líquidos. Perfeito. Ok? Soda cáustica gera o sabão de barra. A reação de saponificação ocorre quando um óleo ou gordura está em contato com a base forte, sendo o sabão classificado como um sal inorgânico. Falso, porque o sabão vai ser um sal orgânico. Show? Tranquilinho? Sussa até aqui? Vamos fazer o seguinte. Uma questãozinha para vocês. Acabei de explicar. Tenho certeza que vocês vão acertar. Eu quero o gabarito aqui, tanto no IPTV, aqui no mensagem do IPTV. Quem está pelo YouTube também. Vamos lá, pessoal. Joga aí. Qual alternativa você acha que está correta? 2 minutinhos. E vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, um estudante resolve preparar em casa uma mistura proposta pelo seu professor de química. Em um recipiente, ele adiciona uma certa quantidade de água, algumas colheres de sopa de óleo e algumas gotas de um detergente. Sobre esse procedimento, é correto afirmar que após a agitação da mistura... Pessoal, é o seguinte, como eu disse para vocês, água e óleo
tá certo? Não se dissolvem. Mas se você adiciona detergente ou sabão, as micelas separam essas moléculas de água e óleo, provocando uma espécie de dissolução, porque elas são agentes tensoativos. Elas quebram essa tensão superficial entre os dois, gerando uma mistura monofásica. Tá? Uma mistura monofásica pelo fato do detergente interagir tanto com o óleo quanto com a água. Tá? É essa interação que provoca a formação dessa mistura homogênea. Beleza? Então fica a letra B aqui, ó. Vamos seguindo. Olha a quarta. Os sabões são utilizados para facilitar a remoção de partículas de gordura ou óleo presentes nos utensílios domésticos. Um exemplo de substância presente em sabões ou detergentes é o dodecanoato de sódio, o qual pertence à função oxigenada sal de ácido carboxílico, como está aqui, ó. Beleza? Está aqui o sal. Seguindo. Podemos afirmar que a ação de limpeza realizada pelo sabão ou detergente ocorre devido a... Bom, essa região toda aqui, ó, é apolar. Tá? Tem interações do tipo de polo induzido. Já essa região aqui é a região polar, que vai interagir com a água. Beleza? Então, ó, vamos à letra A. A interação de Van der Waals da parte apolar e a ligação de hidrogênio da parte polar de sua molécula, respectivamente com gordura e óleo. Perfeito, a letra A. É o que vai ocorrer. O detergente ou o sabão, eles vão atuar uma parte na água, a outra parte dele na gordura, provocando a ação de limpeza a partir das micelas. Beleza? Ó, vamos ver as outras letras aqui. A letra B. O aumento do pH do meio fazendo com que... Não é o pH que vai afetar a limpeza, tá, gente? Não vai ser o pH, e sim a interação entre as moléculas. C. Há uma diminuição da densidade da água, fazendo com que as partículas de gordura se depositem no fundo. Bom, isso não vai ocorrer, não é a densidade que vai provocar isso. D. Uma elevação na tensão superficial, na verdade, vai ocorrer uma quebra na tensão superficial, tá? E a letra E, ao fato da molécula ser totalmente apolar, não. A molécula não é totalmente apolar, ela tem uma região apolar e uma região polar, tá? Aqui, vamos lembrando, região apolar, um pedaço da molécula, tá? E região polar, o outro pedaço dela que vão interagir com o óleo e com a gordura, viu? Pessoal, o tempo da nossa primeira aula está encerrando. Vamos dar uma pausazinha 2 minutos, só para molhar a garganta. E a gente volta já para o segundo horário, tá bom? Voltamos já!